O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que reza conosco esta Santa Eucaristia do 5º domingo da Páscoa. Hoje nós estamos meditando este Evangelho da parábola da videira. Nas últimas semanas nós temos refletido aquilo que constitui a identidade de Jesus. Jesus que tem se apresentado como o bom pastor. O bom pastor, aquele que cuida, que guia, protege. Aquele que cultiva uma relação de tamanha proximidade com as ovelhas, com a comunidade, que ele sabe do nome de cada uma, trata-as pelo nome. Elas conhecem a sua voz. E por conhecer a sua voz, a sua palavra, elas o seguem. E meditamos também sobre Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comer o corpo de Jesus é acolher a sua vida, é alimentar da sua vida. Beber o sangue de Jesus, amados irmãos e irmãs, é tomar do amor que o fez entregar a vida para nos salvar. O sangue que remete ao sacrifício. O sacrifício que salva. O sacrifício que restitui a dignidade ou a vida perdida. Então, ao dizer para nós hoje, eu sou a videira verdadeira, Jesus está colocando para os discípulos algo muito importante, né? Que eles não devem ser como a vinha ou a videira falsa, que acabou se tornando o povo de Israel. O povo chamado de povo eleito, o povo da aliança, que não soube ser fiel, acabaram se entregando aos falsos deuses, se estragando no pecado.
Um povo que poderia ser a grande alegria do Senhor tornou-se a desilusão, afastando-se da aliança, afastando-se do amor. Jesus está dizendo para nós: eu não sou como estas videiras falsas, esta videira inconstante. Eu sou a videira verdadeira. Aquilo que eu prometo, eu faço. A vida que eu dou, não dou por um momento, mas eu dou por sempre ou para sempre. O amor que eu vos ofereço não é um simples amor humano, mas é o amor de Deus. Este amor que traz não desilusão, mas é um amor que traz alegria, um amor que traz resistência. E portanto Jesus nos convida, assim como convidou os primeiros discípulos: deixai o meu Pai cuidar de cada um de vós, porque Ele é o agricultor. Aquilo que eu faço pelo meu Pai, porque o Pai está em mim e eu estou nele. Esta íntima unidade de vida e também de vontade. E a vontade do Pai e do Filho, amados irmãos e irmãs, não é outra senão a de amar, senão a de levar o seu povo, à salvação. Esta unidade também dos corações. O desejo de Jesus é que nós estejamos unidos a Ele e ao Pai. Ou estando unido ao Pai, estaremos unidos a Ele, ou estando unido a Ele, estaremos unidos ao Pai também. E aqui nos coloca para que esta união, ou esta comunhão de vida se realize e ela permaneça, é preciso tomarmos consciência da necessidade da poda, da necessidade da conversão. Assim Jesus diz: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. Porque nós sabemos, numa plantação, nem toda planta ela é produtiva. Às vezes tem as plantas que mais que atrapalham. E para que ela produza, ela precisa ter espaço para respirar, para expandir, para criar resistência, para aguentar todas as adversidades e assim produzir o fruto, mas um fruto bom. Quando a árvore ela não é podada no seu tempo, não é cultivada, feita ali, todo o tratamento no seu tempo, a tendência é ou que ela não produza, ou que os frutos saiam com muito defeitos, que às vezes não é possível nem consumir. Então, para nós, amados irmãos e irmãs, Jesus nos diz: é preciso deixar que o Pai limpe, cuide desta limpeza, para que nós possamos produzir muitos frutos. Então, para nós hoje, Padre, mas essa parábola diz respeito a nós, diz respeito à nossa vida. Porque Jesus está falando aqui neste contexto também de continuidade da missão. Ele, na última ceia, colocou ali para os discípulos o mandamento do amor. Nós celebramos a instituição da Santa Eucaristia. Tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós, Jesus colocou para os discípulos o grande gesto maior que deve
fazer parte da vida de cada um, que é o gesto do serviço da caridade, do lava-pés. Então, a preocupação de Jesus é para que os discípulos não se percam. E para que os discípulos não se percam, é preciso estar unidos a Ele, através de quê? Através da palavra. Quando nós recebemos os sacramentos, o sacramento do batismo, né, você recebeu o sacramento do matrimônio e tantos outros sacramentos, nós recebemos também a palavra, recebemos a catequese, aprendemos a orar, aprendemos a buscar proximidade. E esta palavra de Deus que nós escutamos, nós meditamos, nós rezamos, amados irmãos e irmãs, Jesus está dizendo, vós já estáis limpos por causa da palavra. Vocês já acolheram essa palavra já frutificaram em vossas vidas. No entanto, não se acomodes, porque a limpeza, ela é permanente. A qualquer momento nós podemos cair. A qualquer momento nós podemos cair. Então é com essa consciência de permanecer, amados irmãos e irmãs, que nós iremos dar a Deus o que Ele espera de nós, que é frutos. Então a palavra, costumo sempre dizer aqui nas pregações, às vezes a gente quer uma palavra, eu falo assim, tem pessoas que abrem a Bíblia, eu vou ver o que a Bíblia tem para me dizer, que eu fecho os olhos e abro lá a Bíblia, o que tem a me dizer. Não é nesse sentido, como se fosse uma receita mágica, tá? Você abre em qualquer, às vezes você está precisando de uma palavra de esperança, né? Você está precisando de uma palavra de ânimo, você vai lá encontrar lá, é uma palavra de correção, né? Que está, né? A pessoa que ali já é um outro contexto, mas a palavra de Deus, ela sempre nos dá aquilo que nós precisamos, de nos animar, de nos levantar, de nos corrigir, de nos podar, né? Naquilo que é necessário para que a nossa missão como batizados, a nossa missão como cristãos não seja, vamos dizer assim, amados irmãos e irmãs, como galhos secos, que quer produzir frutos, mas sem estar ligado ao tronco que é Jesus. Para que possamos produzir frutos, precisamos acolher não a palavra que gostaríamos, mas a palavra que o Senhor tem para nos oferecer. Talvez o ensinamento de Jesus não seria tanto o ensinamento que os discípulos gostariam, as palavras que os discípulos gostariam de receber. Mas Jesus está dando para eles as palavras necessárias para que podeis guardar todos os seus ensinamentos, todos os mandamentos. Aquilo que a segunda leitura também vai muito bem destacar. E aquilo que a primeira leitura vai nos falar da experiência de São Paulo. Interessante que São Paulo, ele quer se juntar ao grupo dos discípulos, mas os discípulos ficam com medo dele. E ali quem apresenta São Paulo para a comunidade dos discípulos é Barnabé. Barnabé é testemunha da conversão. E Barnabé aqui é como que representa a comunidade. Dizer, este que está querendo fazer parte, juntar-se a nós, ele caiu, ele encontrou com Cristo, ele se converteu, hoje ele é um ótimo pregador, anunciador, testemunha da ressurreição. Então a comunidade como aquela que reconhece, como aquela que acolhe, como aquela também que envia, para que os discípulos possam anunciar a palavra, para que esta palavra possa produzir efeitos, produzir as obras do Senhor.
E aquilo que o Evangelho termina dizendo para nós: em que Deus é glorificado? Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Então aqui está o segredo da vida do cristão. Às vezes nós pedimos, mas nós pedimos sem conhecer a palavra. Nós pedimos sem comunhão com a vida de Jesus, com o seu ensinamento. Deus não vai te dar, Deus não vai conceder um pedido que é contrário à sua vontade, que é contrário ao seu amor, né? Que faça vingança a fulano, que tal família se divida, olha que aquele bem que o outro tem venha para mim. A pessoa assim, a contradição, a pessoa às vezes faz o pedido, faz a sua oração, mas é uma oração que não tem fundamento. Não tem fundamento naquilo que Jesus ensinou. Jesus está dizendo para nós: se permaneceres na minha palavra, pode pedir o que quiser, porque se nós estamos nele, o nosso pedido será um pedido coerente, será um pedido que vai ser em vista, né, de gerar, de tirar aquele que se encontra nas trevas, aqueles que se encontram perdidos, né, ser ali motivo de luz, um instrumento de luz, de esperança. Aquele que se encontra sem nada, ser um motivo ali de garantia do mínimo para que a pessoa possa viver. Então, em tudo isso, alicerçado nesta palavra, nós produziremos frutos e Deus é glorificado. Que deis muito frutos e vos torneis meus discípulos. A palavra, o testemunho, as obras e o discipulado. E o discipulado sempre nos remete a esta nossa união, ao permanecer. Só é discípulo verdadeiro aquele que permanece em Jesus, aquele que escuta a sua palavra e aquele que se sente enviado a proclamar. A primeira leitura nos fala que a comunidade, ela vivia, né, 3 comunidades, viviam momentos. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Exatamente esta igreja que se deixa ser conduzida pela ação do Espírito Santo, que anuncia a paz do Cristo ressuscitado. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta Santa Eucaristia, agradecendo por todo o alimento, por todos os nutrientes, vamos dizer assim, que o Senhor nos dá no nosso dia a dia. O alimento da sua palavra, pelo qual, né, esse alimento que chega até nós, que nos fortalece, que nos dá ânimo para levantar e começar um novo dia. Este alimento que nos dá ânimo para perdoar, para acolher o outro, para resistir contra todas as desilusões, frustrações que este mundo às vezes coloca em nossas vidas. Peçamos ao Deus da vida, peçamos a Jesus, a videira verdadeira, que nos permita sempre a graça de alimentar da sua palavra e produzir os frutos necessários para o reino. Amém.